A Advocacia Geral da União, a AGU, é responsável pela representação judicial e extrajudicial da União. Hoje, no Pensando em Direito, vamos entender como funciona, quem compõe a AGU e como a sociedade pode se beneficiar com os seus serviços. Hoje o Pensando em Direito vai falar sobre a AGU, a Advocacia Geral da União. O nosso entrevistado é o Dr. Humberto Cunha. Dr. Humberto, para começar, o que é a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União é um órgão federal com status de ministério que realiza uma função essencial à justiça. No caso, a função essencial de realizar as atividades jurídicas de consultoria e de contencioso, ou seja, de realizar pareceres para que as autoridades federais atuem conforme a lei, ou seja, realizam atividade preventiva para que as autoridades atuem conforme a lei e também realizam uma atividade contenciosa. O que é isso? É uma atividade em juízo, fazendo a defesa da União, do patrimônio da União, da imagem da União, quando alguma pessoa, quer seja uma pessoa física ou jurídica, ingressa com uma ação contra este ente da Federação Brasileira, que é a União. A Advocacia Geral da União é o órgão público federal, a instituição federal que foi criada pela Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, no artigo 131, ela estabelece, prevê que a União será representada judicial e extrajudicialmente pela Advocacia Geral da União, que presta também assessoria e consultoria jurídica. Na prática, como é que ela funciona? Como é que ela é estruturada, a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União é tida por alguns como o maior escritório jurídico das Américas. Reúne aproximadamente 8.000 advogados. Ela primeiro atua numa parte consultiva, então ela trabalha prestando consultoria a todos os ministérios, tá certo? Então todos os ministérios que compõem a administração pública federal, eles têm dentro da sua composição advogados da União que prestam assessoria direta dentro desse ministério. Para atuar diretamente na representação dos órgãos da administração da União, é necessária a aprovação mediante concurso público. Os advogados públicos devem defender os interesses comuns de todos, defendendo dessa forma os interesses permanentes do Estado e o cumprimento das finalidades constitucionais. Até 2002, cada autarquia, o INSS, o IBAMA, a FUNASA, todas elas tinham um quadro próprio de advogados, né? Em 2002, todas essas carreiras isoladas foram extintas e foi criada a nova carreira de procurador federal, vinculada diretamente à Advocacia Geral da União. Então, esses colegas atuam hoje em uma estrutura maior, chamada Procuradoria Geral Federal, onde eles atuam na defesa e na consultoria jurídica de todas as autarquias e fundações públicas federais. Na parte contenciosa, a gente trabalha para vencer efetivamente as demandas propostas contra a União e para manter os atos administrativos que são praticados pela administração pública. E nós temos o terceiro trabalho, que é o trabalho no polo ativo, atuando em conjunto com o Ministério Público Federal e propondo ações também de forma isolada. A Advocacia Geral da União, pode-se dizer que ela tem a sede onde? Enquanto ministério, enquanto o chefe da Advocacia Geral da União é o advogado-geral da União, de livre nomeação do presidente da República, é uma pessoa, um homem ou uma mulher com 35 anos de idade ou mais, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Essas são as características. Essa pessoa que se investe nessa autoridade, ela tem status de ministro do país. Então, a Advocacia Geral da União tem a sua sede, como todos os ministérios, em Brasília, mas tem sessionais em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, e também tem subsessionais, né? Em alguns estados, além das capitais, outras cidades são contempladas, por assim dizer, com escritórios da Advocacia Geral da União. Atualmente, a Advocacia Geral da União é chefiada pelo Dr. José Antônio Dias Toffoli. Ele é o advogado-geral da União
que chefia a Advocacia Geral da União, estabelecida em Brasília. O órgão central da Advocacia Geral da União está estabelecido em Brasília. Pode-se dizer que a Advocacia Geral da União é um órgão fiscalizador do benefício público ou não? Exatamente. A Advocacia Geral da União, ela tem uma atuação advocatícia, repito, de natureza preventiva, fiscalizando, melhor dizendo, orientando as autoridades para que atuem previamente em conformidade com o direito, e eu devo dizer que essa atuação preventiva é muito importante, porque toda vez que o direito é violado, é muito difícil recuperar os bens que foram perdidos com a violação do direito. Então, a atuação preventiva é muito importante. E ela atua na defesa do patrimônio público federal. Então, como eu mencionei, é um patrimônio público. Então, contra qualquer agressão a esse patrimônio, a Advocacia Geral da União tem a sua atuação jurídica em sua defesa. O senhor poderia exemplificar melhor para quem está em casa entender? Uma atuação preventiva, por exemplo, da Advocacia Geral da União. Se a autoridade deseja fazer uma licitação, para adquirir carros, por exemplo, aí o advogado da União do setor consultivo observa, lê todo o processo de licitação, o edital, e confere se está tudo correto em conformidade com a lei, para que não haja impugnações e a aquisição se dê o mais rapidamente e o mais corretamente possível, né? Então, o advogado da União, ele atua nessa parte preventiva de conflitos. Então, ele trabalha prestando consultoria dentro desse ministério, verificando se os atos que serão praticados pela administração pública, se eles estão em consonância com os princípios da legalidade, com os princípios da moralidade. De uma forma clara, como é que os nossos telespectadores e também a sociedade, eles podem ser beneficiados pela Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União tem, dentre suas prerrogativas, por exemplo, a de promover ações civis públicas, né? Muita gente imagina que a possibilidade de promover essas ações civis públicas, que são ações para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio histórico-cultural, muita gente pensa que só é atribuição do Ministério Público. Não é. Os entes públicos podem fazê-lo, inclusive a Advocacia Geral da União. Então, a população que é dona do patrimônio público federal, se observar que esse patrimônio está sendo dilapidado, pode efetivamente também se aproximar da Advocacia Geral da União, que ela terá a obrigação de fazer também essa defesa do patrimônio público da União. Ela tem funções, eu não diria projetos, né? Mas o que nós poderíamos chamar de projeto seria a Advocacia Geral da União funcionar como uma advocacia de Estado e não a advocacia de governo, né? Nós temos noticiado no nosso site da AGU, né, vários benefícios ou ganhos de causas que a Advocacia da União já tem obtido, evitando assim que saiam recursos dos cofres públicos, né, quando a gente faz a defesa da União em determinadas ações, que outras pessoas, físicas ou jurídicas, entram com essas ações contra a União, e nós fazemos a defesa e evitamos assim prejuízo para a União. E, de outro lado, quando nós atuamos no polo ativo, quando a gente passa a executar os acordos do Tribunal de Contas da União que condenam os administradores públicos, quer federais, municipais ou estaduais, né, a ressarcir aos cofres da União determinadas verbas de convênios, né, de contratos com a administração federal. Nós temos procurado levar a AGU ao conhecimento exatamente do cidadão, né? Mostrar a finalidade da Advocacia da União, que não se restringe apenas à defesa do patrimônio público ou do Estado, mas também no interesse chamado interesse público primário, que em último caso é o interesse do próprio cidadão, que é quem paga os impostos. Para quem tiver um maior interesse em conhecer a instituição, pode acessar o site no www.agu.gov.br e lá vai encontrar todas as informações, o histórico, né, mais detalhadamente do que a gente falou aqui, de como ela surgiu e como ela funciona hoje em todo o Brasil, como uma instituição principalmente de interesse da sociedade brasileira.
Hoje, no Pensando em Direito, falamos sobre a Advocacia Geral da União, a AGU, que exerce atividade de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Federal. O programa de hoje chega ao final, mas não deixem de enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso endereço, que é pensandodireito@unifor.br. A gente se vê no próximo programa.